a carta ou a epístola segunda Pedro. Falamos agora há pouco de um Pedro pastor, de um Pedro amoroso que escreve para fortalecer e encorajar igrejas que estão passando pelo sofrimento. Por isso que são epístolas chamadas epístolas universais, escritas para várias localidades. E a carta ou essa epístola de 2 Pedro tem muito comum com uma outra, que é a epístola ou a carta de Judas. E aí nós sempre olhamos e temos um olhar conjunto para estas duas. Pedro é o autor desta epístola, apesar de algumas dificuldades que alguns eruditos encontram. Ainda assim nós temos Pedro se identificando e ele abre esta segunda epístola dizendo: Simão Pedro, olha que interessante, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito importante destacar que estes inícios, esse começo, não apenas em Pedro, mas em Paulo, já mostra para nós a essência, a realidade da vida cristã, que é a vida do doulos, do serviço, daquele que se entende como servo. Mas além desta introdução, Pedro também fala um pouco mais de si mesmo na primeira pessoa, lá no versículo 16 do capítulo 1, porque nós nos demos a conhecer, a gente se apresentou, ou seja, a gente descortinou para vocês o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, não segundo mitos ou fábulas, mas nós fomos testemunhas oculares. Ora, Pedro é um dos discípulos, ele teve o privilégio de andar com o Senhor, sendo discipulado face a face. Por isso que ele pode falar com autoridade a respeito do conteúdo e do fortalecimento diante das lutas, dos sofrimentos. E ele diz o seguinte: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, querendo dizer que esse corpo será desmontado, porque quando você pensa em tabernáculos, tem que pensar em alguma coisa que é móvel, que se monta e desmonta. Então quando ele fala, quando eu for desmontado, eu estarei efetivamente com o nosso Senhor. E vou dizer mais, foi ele quem me revelou isso, e isso dá autoridade. Aliás, falando em autoridade, vamos sempre lembrar que a autoridade está no texto. O texto que é inerrante. Por quê? Porque ele foi inspirado por Deus. E esta é outra coisa importante, a segunda epístola que ele escreve. E ele mesmo dirá isso no capítulo 3, versículo 1. Esta agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas. Olha aqui que interessante. Eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. E olha, há muita semelhança entre as duas epístolas. Claro, nós temos algumas diferenças também, ou seja, nós temos um grego um pouquinho mais polido, nós temos uma estrutura um pouco melhor em 1 Pedro, mas esta carta aqui tem particularidades e propósitos interessantíssimos aqui. Os destinatários ainda continuam tendo esse caráter de uma epístola que deve alcançar comunidades no plural, né? Possivelmente a tradição, há quem diga, não há consenso entre os eruditos, mas que a ocasião tem a ver ou foi escrita depois que Nero, no dia 19 de julho de 64, coloca fogo em Roma. E então acontece uma dispersão, uma separação do cristianismo, e agora esses cristãos
que estão sendo perseguidos, alguns inclusive foram queimados, e talvez Pedro faça uma alusão a essa questão de passar pela purificação do fogo como o ouro, né, que é depurado. Talvez haja aqui algum tipo de analogia, mas não é precisa esta informação, por isso nós podemos apenas supor. O fato é, os irmãos passam sim por lutas, por perseguições, e o pastor Pedro aqui está cuidando das suas ovelhas, fortalecendo-os para que elas permaneçam firmes no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, apesar das lutas que elas enfrentam. Por isso a importância de se compreender que estar em Cristo é o melhor lugar para se estar. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Pedro está escrevendo a sua segunda epístola, encorajando os cristãos nas diversas províncias a resistir e a perseverar no confronto com inimigos externos. Isso é uma coisa interessante, porque na primeira parte já vimos como o pastor está cuidando da sua igreja, ou da igreja do Senhor Jesus Cristo, lembrando que os ataques virão internamente, mas também, como acontece aqui, os ataques externos. E daí a importância do cristão ser encorajado a vencer os desafios, as lutas, os sofrimentos. E Paulo, então, trata das questões internas, como nós vimos, né, no neognosticismo, gnosticismo embrionário, dos judaizantes, dos perigos das religiões místicas. E agora, segundo Pedro, está preocupado aqui com esse tipo de gente que está perseguindo a igreja. E daí uma igreja que poderia se desfalecer diante dos lobos que estão vindo para destroçar literalmente a igreja. E o ponto-chave, talvez, que se pudéssemos destacar um ponto-chave, é a palavra conhecimento, ou o termo conhecimento em suas várias formas. Ou seja, Pedro combate propondo uma obediência, uma prática, mas essa prática deve ter uma sustentação eficaz e efetiva. Daí a ideia de que se deve confirmar ou ter a consciência da confirmação da eleição. Algumas pessoas elas ficam até arrepiadas quando a gente fala em eleição, mas lembre-se que o termo significa um Deus que chama, um Deus que fala, daí a palavra escolha, um Deus que nos tira do império das trevas. Essa é a ideia que nós estamos dando aqui, ou seja, nós devemos lembrar que foi o nosso Deus quem realizou essa obra poderosa, e é por isso que os irmãos deveriam entender que eles estão seguros agora, nesta palavra, nesse
conhecimento. E nós temos um outro ponto importante, que é a pauta aqui da inspiração das Escrituras, quando Pedro diz o seguinte: nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, conduzidos pelo Espírito Santo. E esse verbo, o termo em grego aqui significa que eles foram levados como um vento, empurrado. Em outras palavras, a fonte principal é Deus e não os homens. E Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras, palavra mais usada para dizer ou para descrever os textos que pertencem ao cânon inspirado por Deus. Uma epístola ligada a esta, como nós dissemos na primeira parte, é Judas. Judas tem um conteúdo muito parecido, muito próximo aqui, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma epístola, de um conteúdo que possivelmente foi compartilhado, já que eles são muito iguais, muito parecidos, e é interessante que o autor Judas aqui, ele irá se denominar também como um servo, e nós temos algumas características interessantes aqui. Um autor que baseia o seu escrito no Antigo Testamento e da mesma maneira faz uma admoestação, lembrando ou enumerando aqui 3 incidentes. Judas chama atenção para os israelitas incrédulos no deserto, fala sobre os anjos rebeldes e fala também sobre os habitantes imorais de Sodoma e Gomorra. Portanto, quando se lê 2 Pedro junto com Judas, nós temos alguns termos interessantes e um conteúdo muito parecido que trata destes temas, ou seja, nós temos tanto um quanto o outro falando a respeito da salvação, ou seja, da graça do Senhor que atingiu cada um dos cristãos e, portanto, eles deveriam ficar firmes e tomar cuidado com os apóstatas que se infiltram nas comunidades, tomar cuidado com a influência perniciosa de homens ímpios que tentam distorcer o cristianismo e, mais do que isso, ele trabalha algumas instruções e alguns elementos da doutrina cristã. Em outras palavras, nós temos 2 epístolas gêmeas parecidas, possivelmente ligadas pelo contexto e pela situação e a necessidade da igreja de se preservar, de se guardar e, portanto, manter sempre essa doutrina saudável para o crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo.